esperei Tatá, ele terminou de lavar a louça, porque agora eu posso falar o que eu queria, para preservar, para ele não escutar esse assunto, né? Então é o seguinte, o que eu entendo dessa experiência? Além dela ser muito boa, porque ele me ajuda a limpar, tô brincando, é uma experiência tão feliz, porque ele fica estimulado, alegre, e existe uma necessidade para que isso aconteça, para ele ficar estimulado, alegre, assim, se sentir bem em estar realizando essa atividade, é que ele tem a sensação de que está acertando, para ser estimulante, porque pensa, na vida, a gente mesmo, quando a gente tenta fazer as coisas e vai só errando, a gente não aprende com o nosso erro, se a gente observar que o resultado é sempre negativo, a gente fica desestimulado. E às vezes desiste do projeto, eu falo por mim mesma. Tem gente que não, que tem assim, uma condição de insistir, corrigir e vai até que acerta. A minha modalidade não é essa. Eu vejo que às vezes quando eu erro, eu costumo já me amedrontar. Então eu estou tentando pensar como que eu posso favorecer uma mente sem defesa, uma criancinha, de basear pelos resultados de acerto que ele teve. Então eu tenho que ir aumentando a dose do que ele dá conta de fazer. Ele tem 3 anos e vai lavar a louça. O que pode acontecer? Derrubar na roupinha, derrubar no chão, quebrar algum item, não lavar direito, gastar sabão demais, gastar água demais, derrubar a bucha no chão, esquecer a ordem, pega o sabão, põe o sabão na bucha, leva a bucha para dentro do escorredor, às vezes põe sabão na bucha, enfia embaixo da água, sai todo o sabão da bucha. Então pode acontecer tudo isso. Aí o que eu tenho feito? Porque para favorecer, eu adequei as ferramentas que ele vai usar. Então que ferramentas são essas que eu adequei? Ele vai usar aqui a pia, certo? Aí eu adequei, coloquei um lugar que ele possa apoiar o sabãozinho. Muitos vídeos vocês vão ver, isso aqui tá aqui, que é para ele ter autonomia, apoiar o sabãozinho, a bucha. Aqui, ó, eu coloquei nesse pedacinho, um suporte que eu tenho dentro de um bowl, assim, de pôr salada, ele é de plástico. Depois olha no vídeo fazendo pão, eu usei aquele bowl, que como fazer pão com criança, ou pão fácil de fazer com criança, tá? Ontem, eu vou deixar o card aqui. Lá tem um bowl, que é desse aqui, que é esse escorredorzinho aqui, ó, ele pertence àquele bowl, que os dois são uma saladeira, né? Então você coloca gelo embaixo e a salada em cima, ela preserva geladinha, né? Sem molhar e sem queimar as folhas. Bom, falei, como é que eu posso usar? Coloco isso aqui para poder, se cair o talher, porque às vezes ele vai pôr e o talher vem pra cá, e aí vai lá pra baixo, e ele não consegue pegar dentro da pia. Ou se é um talherzinho maior, o que acontece? Ele passa aqui direto, é menor, ele passa direto. Aquele suportezinho, de uma certa forma, ajuda a parar o talher e não deixa empoçar a aguinha, que depois, com o tempo com a água empoçada, isso aqui fica deslizando. Um outro ajuste que eu fiz foi colocar isso aqui, ó, porque às vezes ele quer pegar, o sabão tá mais longe um pouquinho, a gente esquece, é fácil para ele, é só ele puxar isso pra cá, que o detergente vem. No dia a dia ele deixa aqui nessa tabuinha. Uns ajustes pequenininhos. Coloquei uma caixinha de plástico aqui e para ele colocando a louça aqui dentro. Isso aqui eu coloquei por baixo para não escorregar. E o que eu coloquei embaixo desse plástico, dessa toalhinha? Aquele papel toalha úmido que eu também falei no vídeo ontem do pãozinho, ó lá. Porque não escorrega. Aí põe em cima, não tem risco, né? São detalhes pequenininhos que não tem risco, olha lá, ó. Puxa, tá ok. É isso. Então são esses ajustes. E o toquinho, não sei se eu já mostrei, o toquinho que aumenta um pouquinho o tamanho dele. Então dá a condição dele fazer o quê? Chegar pra frente na pia, não deixar molhar cera, não molhar a roupinha. Se espirrar uma coisinha ou outra, igual a gente mesmo lavando louça, ok. Por que que isso é importante? Para ele ter a sensação de realização, de ser útil e de pertencimento a essa família. Então, ele é uma família que colabora, que todo mundo realiza e ele está nesse mesmo movimento. Então, uma sensação de pertencimento e autonomia que a gente dá gera o quê? Iniciativa dele fazer isso. Às vezes ele vê uma loucinha ali que eu vou colocar na lava-louça, aí ele fala assim para mim, mamãe, posso lavar? E ele lava.
E é uma louça que, às vezes, eu acho que fica melhor lavada na lava-louça? É claro, até a minha, quando eu lavo, a lava-louça lava melhor. Mas eu passo por cima disso, porque se toda vez que ele falar pra mim, mamãe quer lavar, eu falo, agora não, eu vou pôr no lava-louça. Ah, você não lava direito, lava esse de novo. Eu sinto que desestimula. Eu posso, em outro momento, quando oportuno, mostrar assim, olha gente, eu lavei esse copo, ele não ficou bom, acho que eu vou pôr no lavar-louça. Ah, eu lavei, colocando pra mim a responsabilidade. Eu lavei esse potinho, acho que eu vou lavar de novo, olha se ele ficou engorduradinho. Filho, confere pra mim. E faça um teatrinho, deixa até um pouquinho de gordurinha pra ele conferir lá, e fala, mamãe, precisa lavar de novo. Isso treina a observação dele pro próprio potinho. E não fica aquela coisa, eu vigiando, falando, olha, você tem que lavar direitinho, tá faltando. Eu acho que isso é desestimulante. É uma forma, assim, que tem funcionado para a modalidade dele com a minha, né? E um último aspecto que eu queria trazer é em relação à capacitação da criança mesmo. Por exemplo, essa repetição de movimento. Ele molha a bucha embaixo da torneira e aí coloca o detergente, pega uma loucinha, lava, devolve a bucha, enxágua e coloca a loucinha para secar. Isso é simples para nós, para eles não. Muitas vezes eu vejo ele fazer esse movimento e às vezes ele se embanana. Ele assim, pega o sabãozinho, lavou a loucinha, aí tá uma xícara na mão. Ao invés de enxaguar, ele vai com ela para dentro da caixinha para escorrer e pensa, volta, enxágua, confere se tem sabão lá. Às vezes não confere nada, já joga ela de novo lá em cima. Eu vejo que isso vai desenvolvendo a capacidade dele de observar o que ele faz, o que ele viu o outro fazendo, comparar, tentar ajustar e repetir até acertar. Porque eu aprendi que faz parte do aprendizado a repetição. Então, para ele, repetir isso pode ser, assim, determinante para conseguir ter uma condição melhor. Eu acho muito interessante. É simples, é super simples. A gente tem que ter muita bondade, muita paciência e ficar estimulado com esses pequenos acertos que para eles são gigantescos. Eu comparo, sabe o quê? Eu dirigi. Então, quando foi começar a dirigir, todos aqueles movimentos já eram difíceis. Agora, eu penso assim, eu que tenho habilidade, que eu sei dirigir, tenho habilitação há muito tempo, se eu tiver que dirigir na mão inglesa, vai levar um tempo para eu me ajustar mentalmente para isso. Então, eu tenho que ser bondosa com uma criança de 3 anos. Não são 3 anos, né? São 36 meses de vida. É pouco tempo. Tem muito para ele aprender. Então, assim, eu fico muito feliz de ver essas coisas. Eu adoro, realmente eu adoro. E põe ele para fazer tudo isso. E um lado bom, se a gente for projetar para o futuro, é uma forma dele se tornar independente, até mesmo uma questão de observar que algo na casa precisa ser feito. Não é viver disso, tipo assim, eu chego em casa vou lavar louça. Não, mas se ele quiser fazer isso, ótimo. Mas não é com uma perspectiva de cobrança, sabe? Quando ele chegar em casa terá que fazer tudo. Não, mas uma perspectiva futura dele ter a condição de observar que dentro da casa dele tem algo que precisa ser feito. Se ele nunca fez, se ele não sabe como é quando tá sujo e depois como fica quando tá limpo, ele não valoriza quem faz, ele não valoriza o ambiente limpo e ele não vai saber cuidar dele, porque não faz diferença para ele, Então, se ele tá aprendendo a valorizar a limpeza, a valorizar quem fez, mas não é valorizar falando assim, que legal, mãe, que bom que você fez, você é muito boa para nós. Não, como é que ele valoriza? Ele ajuda a manter, ele faz quando preciso, ele sabe esperar a mamãe na hora que ela tá lavando a louça, não precisa de ficar exigindo a minha presença se eu tenho que lavar uma louça grande. Então, eu sinto que são todas essas nuances que fazem de uma experiência tão simples quanto a criança lavar a louça, uma experiência feliz mesmo para os pais, para a criança e para o vínculo entre nós pais e entre nós dois e ele como criança. Tá certo? É isso. Nós pais por quê? Porque a gente se ajusta nisso. A gente começa a perceber, fala, você viu que ele falou tal coisa? Olha só, isso é um avanço. Olha que legal, você viu que bonitinho? Ele tá fazendo isso. Nós observamos. O Eric observou, eu não tinha observado isso.
que quando ele está lavando a louça, eu o chamo e ele não escuta. Ah, menino que não escuta porque a água está aberta. Não, porque ele está concentrado. Seja ele porque é homem e tem uma concentração mais fixa, não sei se isso é verdade, mas vamos colocar que fosse isso. Ou porque é criança e às vezes chupar cana e assoviar ainda não dá, como se fosse isso. Então ele primeiro precisa, pronto, concretei, aí libera o ouvido, libera a visão para outros aspectos que ao redor dele. É isso. Beijo.